Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um português descomplicado. Nós hoje vamos falar sobre mais uma dúvida. Esta dúvida está relacionada com o verbo ter e algumas expressões que resultam da junção do verbo ter com outras partículas e que poderão aqui funcionar como erros comuns. Então, será ter de, ter que ou terá? Para já, gostava de vos dizer que, e esta dúvida é comum, existem as três, mas têm significados muito distintos. Em primeiro lugar, o verbo ter é um verbo irregular. Convém termos em atenção este dado, porque, em algumas formas, ele não vai funcionar como um verbo regular. E a primeira dúvida é realmente quando usar ter de ou quando usar ter que. Ambos existem, mas com significados, como vos disse, muito distintos. Tenho de me ir embora ou tenho que me ir embora? E esta dúvida surge muitas vezes. A forma correta, neste caso, é tenho de me ir embora. Porquê? Porque o ter de tem um significado de obrigação. Eu tenho o dever de fazer algo. Neste caso, ir-me embora. O verbo ter, neste caso concreto, faz parte daquilo a que chamamos a conjugação perifrástica. Como é que se constrói a conjugação perifrástica? Com o verbo ter, com a preposição de e depois o verbo que vamos utilizar no infinitivo. Tenho o ter que vai usar-se numa situação completamente distinta. Ou seja, quando aparece ter que, o ter já passa a ser o verbo principal. Portanto, ele não é acompanhado de outro verbo para poder servir de auxiliar. O ter que já tem outro significado, ele está relacionado com possuir, ser detentor de ou estar na posse de. O que é que isto quer dizer? E dando-vos um exemplo concreto, tenho muito de fazer ou tenho muito que fazer? Neste caso, a expressão certa é tenho muito que fazer. O que é que isto quer dizer? Que possuo muito trabalho. Tenho muito trabalho. Ele viveu muito, tem muito que contar. É outra situação em que devemos usar o tem e o que. Aqui não poderíamos dizer tem muito de contar. Com muito e com pouco, vocês vão verificar que devemos usar o que e não o de. Nova dúvida: tem de estudar ou tem que estudar? Atenção que existem ambas as expressões, mas com significados muito distintos. Quando eu digo tem de estudar, eu estou a dizer que tem a obrigação de estudar. Imaginem que estão a falar para os vossos filhos, e os filhos ouvem isto muitas vezes. Tens de estudar. Porquê? Tens a obrigação de ir estudar. Entendem? E então eu uso o tem de. Quando eu digo tem que estudar, quer dizer que tem matéria suficiente para poder estudar. Eu dei aula, então ele tem que estudar. Tem a matéria para poder estudar. Entendem? Existem ambas, mas como veem, com significados muito diferentes. E depois um calcanhar daqueles comum. Ter a ver com ou ter que ver com. Podemos usar, podemos não usar alguma delas. Então tenho a esclarecer que a expressão certa é ter que ver com. Porquê? Está relacionado com. Esta matéria tem que ver com aquela, ou seja, estão relacionadas uma com a outra. Isto é um erro muito comum, nós ouvimos muitas vezes, infelizmente. E existe ainda uma outra expressão que é ter a haver. Esta sim existe, que quer dizer ter a receber. Imaginem que eu vou a uma loja, tem de me dar o troco, então tem
eu tenho a haver 5 euros. Imaginem, isto sim existe, mas aqui já com o verbo haver e não com o verbo ver e com este significado que vos estou a dar aqui. Espero ter sido clara, espero que deixem de cometer este erro e vemo-nos na próxima. Vão subscrevendo, vão dando o vosso feedback e fiquem bem, fiquem seguros, seguras.